Energia sexual, então, na perspectiva da aula 19. Pô, vai ser tenso esse negócio hoje aqui, hein, Drigo? Vamos fazer uma mágica. Vamos lá. Aqui eu coloquei os tópicos da aula, para vocês entenderem o tamanho da aula. Então, sexo como energia co-criadora. Se vocês não, eu vou ler, porque vocês devem estar, né? Tá dando para ver, está meio atrapalhado, né, o negócio. A energia sexual e o espírito. Energia sexual como motivação e crescimento e a perpetuação da espécie humana. A gente começa falando disso. Depois a gente vai para educação sexual, esclarecimento aos filhos, como educar os filhos e iniciação ao sexo. Super tema tranquilo de abordar também, é básico, né? Super fácil, todo mundo faz isso em casa já faz tempo. Só lá no Japão que a gente tem dificuldade de lidar com esse tema em casa, né? Não é? Ou aqui também tem? Não? Só no Japão? Não? Aqui é mais tranquilo ainda, ó. Casamento, celibato, métodos contraceptivos, obstáculos à reprodução, poligamia, aborto, bebê de proveta, barriga de aluguel, descoberta das doenças ainda na gravidez. É super tranquila de conteúdo essa aula. Dá pra gente ficar até as 2 tranquilinho. Por isso que eu pedi até as 2. Mas se vocês não aguentarem, a gente para 1h30. Níveis de uso da energia sexual, sexo e responsabilidade, canalização da energia sexual. Então esse é o plano de aula. Damos conta? Dá, né? Com certeza a gente dá conta, sim. Se não der conta, a gente pede ajuda. E aí a gente começa falando do sexo, da energia sexual, a partir de uma ampliação da ideia de sexo. Né? Então, de que forma a gente vai olhar para a energia sexual numa perspectiva de que é uma das modalidades de uso da energia psíquica a qual move o ser humano para a vida. Quando a gente fala energia psíquica, a gente está falando do psiquismo. Né? A gente vai estudar isso mais aprofundadamente aqui na ULI, no ciclo 6 e no ciclo 7. Né? Que é a estrutura da mente, o psiquismo, o que é isso, afinal. Para além do cérebro físico, tem uma mente, né? E que a gente chama de psiquismo aqui, e que pertence ao espírito. Né? Então, o psiquismo é nosso como espírito. Ele está me acompanhando como espírito. É meu, eu sou um espírito que tem um psiquismo e que configura um personagem para viver uma encarnação. Então, quando eu falo que a energia sexual é uma energia co-criadora e é uma modalidade de energia psíquica, eu estou dizendo que ela é uma energia produzida a partir do espírito pelo psiquismo e que chega no personagem, chega no corpo físico, chega na matéria, co-criando. E a gente já vai ver um pouquinho das funções dessa energia. Tá? Para Jung, né, que é um teórico da psicologia, da psicologia analítica, a gente tem a ideia de que a energia psíquica é a força da vida geral. Impulso do espírito, e a gente vai falar um pouquinho disso, que fornece energia para todos os tipos de atividades, biológica, sexual, social, cultural e criativa. Então, quando Jung aborda dessa forma, ele está dizendo, olha, é um impulso do espírito que chega nessa matéria, no personagem, na pessoa que a gente é encarnado, e que realiza a vida. Tá? Então, realiza a vida em vários aspectos, em amplos aspectos, não só na parte biológica, mas na parte criadora, na parte de criatividade, na parte de você ter força de viver. Ter força, foi força demais, né? Ter força de viver. Então, quando a gente olhar para a ideia de energia sexual, a gente tem que ampliar para uma perspectiva de energia psíquica, do espírito, produzida e entregue pela mente, né, pelo psiquismo, no biológico, no material, promovendo essa vontade de viver, essa criação, essa criatividade, criando a vida. Né? Quando a gente fala de energia sexual, a gente está falando também das questões de procriação. Tá? Então, esse quadrinho aqui, ó, mostra, de alguma maneira, ó, o uso da energia psíquica conforme o momento e experiências evolutivas de cada espírito. Né? Então, a gente coloca aqui no centro, ó, a cocriação, certo? E aí, quando a gente fala cocriação, por que vocês acham que a gente está falando cocriação? Dê um palpite. Por que é cocriação?
Pronto. Então, quem criou tudo foi Deus. Deus, né? Na ideia de que Deus criou, que cria e segue criando, né? Criado, criante, né? Então, assim, ele segue criando. A gente assume um papel de co-criadores, né? Seja porque a gente entende que a gente é centelha divina, então, já que a gente é centelha de alguém que cria, a gente co-cria, né? Faz sentido, logicamente, falando isso. Mas essa crise eu deixo para a aula 2, que vocês já tiveram, que é a aula de Deus, né? Mas, muito na perspectiva de entender que nós somos co-criadores da realidade, né? Nós, como espíritos, criamos a todo instante a nossa própria realidade. Talvez por sermos centelha divina. E aí assumimos, a partir da energia sexual, como energia psíquica, um papel de cocriação em várias áreas. Seja no intelecto, nas construções idealizadas, no prazer genital, que também tem a ver com essa energia sexual, na procriação e aqui é nas artes, né? Então, se a pessoa não estudou o slide que criou, né? Passa um aperto aqui, não passa? Ainda bem que eu lembrei que era artes. Então, assim, de alguma maneira, a gente olhar para essa energia para além do prazer genital, para além do sexo, para além da procriação, né? Que aqui fica muito claro quando a gente fala energia sexual, né? Ou para prazer genital ou para procriação. Não, peraí, ó. Construções idealizadas. Eu tenho uma ideia, eu materializo ela através da minha atitude, da minha força, do meu trabalho, do meu acordar cedo, do realizar, através do uso dessa energia psíquica chamada de energia sexual, que é impulsionada do espírito para o corpo físico, para o personagem que vive a encarnação. Fomos bem? Deu para entender essa ampliação de conceito? Pronto. E aí, gente, quando eu falo em co-criar, eu estou falando no seguinte, ó, fornecer elementos materiais para a continuidade da espécie. Isso é básico, né? Então, olha o que a gente fala. Pense comigo. Tudo que a gente foi criando no universo como ser humano tem a ver com a estrutura da vida humana, né? Então, a gente criou a ideia de sair da caverna e construir cabanas. Depois, a gente aprendeu a fazer uma ferramenta lá com a pedra, né? Da época da pedra. Depois, os metais. Aí, a gente descobriu o fogo. Tudo isso é criação do humano e que foi permitindo a gente estruturar cada vez mais. Não vou entrar no mérito, vou deixar isso para a aula de natureza, que vocês já tiveram, que algumas criações acabam sendo meio que autodestrutivas, parece, né? Mas isso é um tema para a gente discutir lá em natureza, sustentabilidade, outras questões, tá? Mas entendendo que tudo que a gente cria de material é para que a gente consiga se manter ampliando a nossa percepção de vida e seguindo, reencarnando, nascendo. Então, hoje a gente consegue ter tanta gente encarnada porque se desenvolveu tecnologia de agricultura, por exemplo. Senão, não teria comida para todo mundo. Já é um problema, e a gente também não vai entrar nessa questão, porque é um outro problema, que é social, distribuição de renda é outra questão. Mas, entendendo que aquilo que a gente foi inventando, como ser humano, ao longo das épocas, foi permitindo que a gente evoluísse no sentido de mais gente encarnando, mais gente experienciando a vida aqui na Terra, tal, porque a gente foi gerando elementos materiais para que a gente continuasse a espécie humana, tá? Participar da obra divina na ideia de cocriar, né? E aí a sua resposta, ou seja, se Deus que cria, a gente está criando todo dia, a gente está estagiando ali, né? Estagiário de Deus, né? Cocriando. Eu gosto desse olhar, a gente participa, a gente ajuda, a gente faz nossa parte, tá? E por fim, corpo físico gera corpo físico, mas espírito não gera espírito. O que eu estou falando com isso, gente? Nós não temos, quando a gente tem um bebê, a capacidade de criar o espírito que ele é, né? Pronto. Mas nós criamos aquele corpo físico. Então, espermatozoide mais óvulo, né, se unem, é uma partezinha, né, do homem, outra da mulher, faz a fusão, né, e geram uma célula que se multiplica, se multiplica, se multiplica, né, e
consegue abrigar uma nova reencarnação. Durante a nidação, ela ainda não tem ninguém conectado. Vocês já estudaram isso em reencarnação, né? Processo reencarnatório, né? E quando ela encosta e cola no útero e diz, agora fiquei, colei, começa a multiplicação celular, mitose, meiose, lembram disso? Biologia aí, para os que gostam de biologia. Nessa hora o espírito fala, sou eu, com licença, deixa comigo, esse é meu, valeu galera, até a próxima, né? Ele sai de um plano desencarnado e começa a se conectar, né? De forma bastante inconsciente ainda nessa fase, ele não tem consciência, ele não fica vendo as células, mais uma, 6! Não, 6 não dá, porque é de 2 em 2, né? 2, 4, 8, 16, né? Então, não é assim, ele está inconsciente, né? Tá uma prostração de forças e faz com que ele se conecte vibratoriamente àquele corpinho ali, que é uma célula, depois, quer dizer, 2, depois 4, depois 8, né? E nessa hora, a gente vai para esse lugar. Então, nós estamos gerando corpo físico, mas o espírito se conecta por sintonia e vibração, por planejamento, por combinado, por acordo, por raiva também se conecta, né? A gente se conecta por essas energias, né? Perseguição, amor, seja lá o que for. Então, essas conexões acontecem para além do que a gente tem condições de cocriar. Então, separando isso, né? Por enquanto é assim, pode ser que daqui a pouco nem precise da gente mais, né? Pode ser que faça lá no laboratório, né? Deixa eu encomendar aqui no computador, 2 células multiplicando. Vem espírito, pode ser? Não sei, estou, né, viajando um pouco, porque sexta-feira é um bom dia para a gente viajar, e eu já nem gosto de viajar, né? Mas já tem muito desenvolvimento tecnológico, e pode ser que isso seja uma forma também, né? Não sei nem se a gente vai reencarnar só em corpo biológico também não sei. Né? Quem reencarnaria num celular, né? Vocês conseguem viajar assim, nesse nível, maluco? Não? Muito, né? É muita viagem. Mas vocês sabem que isso aqui, é o primeiro instrumento transhumano que a gente recebe? Isso aqui é transhumano, Se não inventassem o óculos, eu já não enxergava. Estão vendo que eu estou com dificuldade aqui, né? Só vejo o vulto. Então isso aqui é transhumano, Eu encarnei, com 3 anos eu comecei a usar óculos. Transhumano. Se não existisse isso daqui, não é humano isso daqui, é do ser humano. Né? Isso aqui não é biológico. Minha célula não tinha óculos. Né? Aí compra na ótica, cada vez mais, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais caro. Estou descobrindo agora, multifocal. Né? Antes pagava em 3 vezes, agora paga em 12. Né? Pronto. Aí, olha lá, nossa, agora eu sou um corpo que enxergo, né? Leio, né? Porque sem ele não rola. Então, isso é transhumano. Quem nasce com problema de audição, põe um aparelhinho, já hoje, desde bebezinho, já começa a ouvir tudo. Então, isso já é uma parte que a gente tem que começar a pensar. Já não é só no corpo físico, biológico, multiplicado das células que a gente está reencarnando. Né? Você tem um problema no coração, implanta uma válvula fabricada na impressora 3D e seu coração funciona. Uau, né? Então, talvez, dali a pouco, né, a gente não precise tanto dessa biologia, mas isso é uma viagem só para a gente não perder a oportunidade de dar uma bugada na mente das pessoas sobre esse tema, tá? Corpo físico gera corpo físico, espírito não gera espírito. Na parte de cocriação, é isso que a gente precisa pensar. Entendi. Eu não gero espírito. Quem gera espírito, gente? Aula 4, evolução. Quem assistiu a aula 4, só para eu perguntar mais apertadamente? Só você assistiu a aula 4? Sério? Pô, vamos fazer a aula 4. Vamos ficar até a meia-noite, eu faço a aula 4, depois faço a aula 19. A aula 4 fala de evolução, gente. Como que surgem os espíritos? Sério que só ela assistiu a aula 4? É isso mesmo? Pode não assistir as aulas assim? Tá assim esse negócio? Entendi. Gente, evolução. A gente fala de evolução na perspectiva de que a gente começa como? Isso é experiência no mineral. Mas o que vai para os minerais? Bem colocado. Mas vamos chamar de centelha divina, tudo bem? Todo mundo concorda? Isso é um acordo, porque não a gente não sabe, né? Então, uma centelha divina e Não tem mais prova também? Está aliviado assim o negócio?
Tá, uma centelha divina se liga ao quê? Ao mineral. Não, o mineral é onde ela vai experienciar. Vamos antes disso. Como que surge, ó? Uma centelha divina se liga a... Não, ainda não tem perispírito. Estamos lá no mineral ainda. Nem entramos no mineral. Estamos nos preparando para entrar no mineral. Não? Foi? Ó, vocês lembram de fluidos? Fluido cósmico universal gera um fluido vital. Então nós precisamos de centelha divina e fluido vital. Sacaram? Isso, para gerar um princípio espiritual. Princípio espiritual, tá? Então, fluido vital mais centelha divina, princípio espiritual. Aí sim, minerais, experiencia pedra, todos os tipos, chuva, terremoto, blá, blá, vegetais, plantinha, matinho, árvore gigante, nananã, né? Grama, alface, né? Pronto. Ainda é princípio espiritual, não é gente ainda, não é espírito. Animal, né? Reino animal, todos os tipos possíveis, né? Aquáticos, voadores, mosquito, pernilongo, vaca, né? Peixe, pronto. E aí chega uma hora que pode se individuar e aí vira espírito. Tem um que a gente não sabe explicar, a gente imagina que é um estalo, né? Em algum momento deixa de ser coletivo e passa a ser individual e aí é espírito. Sendo espírito, começa o processo reencarnatório no modelo que a gente acredita, que a gente estuda, que a gente conhece, tá? Entenderam? Fomos bem? Beleza? Revisão, com revisão é mais caro, viu, Maria? Anota aí. Tá bom? Pelo menos umas 2 horas bônus aí, né? Fechado, gente? Beleza? Fomos bem? Então, quem gera espírito? Centelha divina. E quem gera a centelha divina? Pode falar, gente. É o mesmo preço, sério. Não, quem gera a centelha divina? Isso que nem fui eu que dei aula de Deus, que quando eu dou aula de Deus as pessoas ficam bem em dúvida. Mas beleza, Deus gera a centelha divina, puf, junta com o fluido vital, e aí começa. Quem gera o espírito? A evolução da centelha divina. Chega uma hora ela se individualiza e surge o espírito. Né? Então, não tem uma fábrica de espírito. O espírito é resultado da evolução do princípio espiritual, que veio da centelha divina. Certo? Fomos bem? Legal? Tranquilinho? Avançamos. Energia sexual e sexo. Aí a gente vai tratar um pouquinho da questão, abordando a questão relativa à parte biológica da energia sexual, essa questão de glândulas sexuais mesmo, função sexual, função procriadora. Isso aqui é de Zimmermann. Zimmermann é um cara que fala bastante sobre perispírito e tal, né? Então, quem já é da literatura espírita aí conhece um pouquinho, quem não é, quando chegar no ciclo 2 e 3, tem bastante instrução bibliográfica sobre Zimmermann. Mas vamos ver o que a gente tem nesse recorte aqui. Ó. A sexualidade já não se apresenta como mero agente de reprodução biológica, mas avançado processo de permuta de energias psíquicas e eletromagnéticas e também, segundo a expressão de André Luiz, de união de qualidades. E eu grifei aqui, ó, que sustentado pela simpatia e afeto, revigora os perispíritos alimentando mentes e corações. Então, olha só o que ele está falando aqui, ó, que não é um agente de reprodução biológica somente, mas também um agente de conexão. Né? Quem leu o capítulo do livrinho? Tem o livrinho aí do básico? Deixa eu fazer o merchan aqui. Quem leu? Vocês leem sempre antes de vir para a aula? Tem um resuminho bom aqui. Quem leu? Gente, pode falar, sério. Era para dar aula em português mesmo, mas tinha outra língua aqui? Não sei. Sei lá, vai falar em chinês. Não, não. Eu dou conta de falar em chinês também, gente. Vamos lá, ó. Página 139, energia sexual. 3 páginas. Com super resumo. Né? Por que eu estou remetendo aqui? Porque a Adenauer fala também que a energia sexual é uma forma de realizar afeto, conexão. Que é um pouco o que Zimmermann está falando aqui. Ó. Então ele está falando que para além do agente de reprodução biológica, ou seja, depositar espermatozoide para encontrar óvulo e nascer bebê, né? Sendo bem objetivo, tem uma abordagem
que é de troca de energias psíquicas e eletromagnéticas. Então, o sexo, né, a conexão sexual, agora para além da energia psíquica, ele também tem essa função. Né? E aí, sendo sustentado, na visão dele, pela simpatia, afeto, revigora os perispíritos. Ou seja, é uma troca energética que faz bem. Né? A gente já aprendeu isso fazendo, provavelmente. Né? Não foi? Pronto. Então tá. A gente pode falar assim, não pode? Sexta-feira, já é 8 horas, né? Tá tudo bem, não pode? Efetivamente é isso, ó, é o frio na barriga, né? É o arrepio, né? A conexão, a troca, né? A troca que tem quando a gente tem a questão do sexo acontecendo, para além da função reprodutiva, né? Da espécie, né? Então é para além disso. Ok? Fomos bem? Tranquilos? Minha mãe assistiu essa aula gravada uma vez e falou, você está falando isso no centro espírita, menino? Eu falei, tô, mãe, relaxa. Assiste umas 3 vezes para baixar um pouquinho a ansiedade. Minha avó já falou, Plínio Fernando, o que é isto? Né? Acontece também. Quando a aula é gravada, você passa por esses perrengues. Aí eu ligo para o meu pai e falo, resolve lá com a avó, porque deu algum BO. Energia sexual e suas o que mesmo aqui? Motivação para o crescimento, não lembro o que tinha aqui. A energia sexual é uma modalidade da energia psíquica que também possibilita o ser humano a se desenvolver espiritualmente. Então, olha só, para além do desenvolvimento da espécie, da multiplicação, de nascer gente e tal, para além do contato afetivo que acontece quando a gente realiza um ato sexual, a gente vai para o lugar de entender a energia psíquica, não agora falando da prática do sexo através do uso da energia sexual, como uma forma de desenvolvimento espiritual. Ah, não dá não, Plínio, aí não dá, porque eu sempre separei esse negócio, né? Sexo é sexo, espiritual é espiritual, não foi assim? Não incomoda isso vocês um pouquinho? Né? Um pouco? Só um pouquinho? Pronto. Por que vocês acham que a energia psíquica também tem a energia sexual como forma de energia psíquica também possibilita ao ser humano se desenvolver espiritualmente? Que ligação que a gente vai fazer desse negócio? Eu sei que vocês estão curiosos, mas eu vou devolver a pergunta para vocês antes de avançar. Fale assim, nuvem de palavras, não precisa nem do microfone, assim, pá, eu acho isso. Tanana, acho que você está doido. Tia, dá para ir embora? Não, não dá, gente, não dá para ir embora. Fique que vai melhorar. Melhora. 8h30 fica mais legal ainda, 9 horas esquenta total. Né? 9h30, eu tenho que entregar a aula, né? Ela já está me lembrando agora, porque eu não entrego normalmente. Vocês conseguem imaginar como que a gente vai para esse lugar? Como que essa energia sexual, como forma de energia psíquica, pode nos potencializar num desenvolvimento como espírito imortal? Como que a gente se desenvolve a partir do uso da energia sexual? Para além da cocriação, para além de procriar, para além de criar afeto com outras pessoas através do ato sexual. O que vocês me dizem? Não? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente utilize a energia sexual como força motriz, sabe? Como impulso do espírito para a vida acontecer. Para você acordar cedo e falar, uau, eu tenho tudo isso para realizar hoje, eu vou realizar. Né? Coincidentemente, hoje eu estava tomando café da manhã, 5h15, antes de ir para a academia com minha esposa, e falei assim, sabe como está a minha agenda hoje? E passei para ela, rapaz, falei, hoje é o dia da energia sexual, eu tenho que arrasar. Né? Então, assim, por quê? Porque é um dia de realizar. Meus dias são assim, eu sou muito assim, eu aprendi a colocar essa coisa toda para realizar. Então eu faço milhões de coisas, tenho várias agendas, saio de um lugar, vou para o outro. E assim, hoje era um dia especial, porque eu tinha 7 compromissos importantes no mesmo dia, né? E aí ela falou, tá exagerado. Eu falei, não, mas hoje é o dia da aula de energia sexual, tá tudo certo, é um bom exemplo. Né? E eu pensei nesse slide para falar desse exemplo. Que é justamente você ter força de vontade para realizar, transformar aquilo que você, como espírito, tem vontade em ação. É a energia sexual que faz isso. Canalizada, direcionada para a realização, para acordar, para acreditar, para fazer acontecer. Né? Plínio, eu achava que era a fé.
Eu rezava para o meu mentor, ele me empurrava. Também, mas não é só isso. Né? Por enquanto é também, né? Aguardem o ciclo 10. Né? Tá? Por enquanto, mas assim, o que eu quero dizer assim, ó, gente, é a gente entender que esse ímpeto de viver, essa força de vontade tem a ver com a energia sexual, canalizada para a realização, canalizada para o nosso desenvolvimento, canalizada para eu ter potência, sabe? Para realizar, para acontecer, para ter força, para ter brilho no olho, para ter vontade de fazer, para tomar um tombo no perrengue lá e falar, opa, levanta e começa de novo. É para isso. É para isso que serve a energia sexual. Além de procriar, além de criar afeto com as pessoas durante o ato sexual. Para além disso, do prazer genital e da procriação, ela é realizadora. Ela é criativa. Gente, é uma energia que cria vida. Você acha que ela não cria uma solução para um problema? Não sei se vocês já tinham pensado nisso. É uma energia que faz nascer bebê. Como que ela não resolve um problema do trabalho? É tão mais fácil. Né? Probleminha que eu estou lá em casa de discussão com a minha irmã. Super simples. Né? Canaliza, potencializa e senta e resolve. Vai com vontade, entrega uma parte, faz outra parte, cede um pouquinho. Isso é pôr a energia sexual em prol do seu desenvolvimento. Né? Potencializando, transformando a intenção, a vontade e o desejo em ato, em realidade. Certo? Nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo isso lá no ciclo 7, que é como funciona a mente, transformando o impulso do espírito, que é uma usina. Né? O espírito é uma usina. Todo dia impulsiona. E o personagem dá uma baqueada nele, fica filtrando. Que filtrando? Organiza, canaliza, faz esse personagem entregar para a vida o que o espírito está impulsionando todo dia. E aí por isso que você vê gente que anda meio morrendo, assim, né? Ó vida, ó céus. E vê gente voando, tal. Isso é canalização de energia sexual. Tá? Canalizou naquilo, no realizar, no acordar, no fazer um monte de coisa. Né? No ter 200 compromissos por semana, isso é energia sexual canalizada. É TDAH também, é hiperatividade, mas isso é outro assunto. Né? Às vezes acontece. Tá? Fomos bem? Deu para entender? Conseguiram ampliar o conceito? Já entendemos que não é só para fazer filho e para criar afeto, conexão entre as pessoas? Já começamos bem. Se a gente sair daqui com essa conclusão, se agora, parar agora, se vocês saírem com essa ideia, já está legal, já conseguimos ampliar o conceito do negócio. Tá? Alguma pergunta, gente? 8:07. Eu já estou falando há meia hora, hein? Pode falar. Então, a gente pode pensar que doenças como depressão e do campo psíquico são obstruções dessa energia criadora, né? Então, nessas horas eu lembro do meu avô. Meu avô era filósofo e eu falava isso para ele. Ele falava assim, lá vem você concluir errado com a coisa certa. Eu falava isso. Então, assim, pode ser que sim, mas não pode reduzir a isso, né? Tem várias outras questões aí, inclusive biológicas mesmo, né? De hormônios, de produção, mas sim, pode ser falta de. Né? E uma das formas de lidar com esse tipo de doença é lidando com o psiquismo, né? Fazendo com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico e espiritual, inclusive. Mas não reduza isso. Né? A gente não pode reduzir da forma como você construiu, fica um pouquinho perigoso. Mas, sim, eu entendo que, de alguma forma, é uma potência que a gente tem que pôr na vida e se a gente não está pondo, a gente pode ir para um lugar de entrar num quadro de desânimo, de depressão e tudo mais, tá bom? Então, não reduzindo, cabe. Né? Se reduzir aí, eu acho que não cabe. Aí a gente pode ser realmente conduzido a... Como fala? Fugiu a palavra, eu ia fazer uma brincadeira, não veio, deve ser para não fazer. Eu tenho uma pergunta. Nessa visão... A primeira é gratuita, tá? Pode, Ai, meu Deus, se é uma bem, só... Ainda bem, é uma primeira. Então, eu vou fazer um pedaço da primeira. Olha que esperta ela soube que era gratuito uma só, ela dividiu em duas. Claro, arrasou. Eu pensei em 3. Então, nessa visão, assim, a energia sexual, ela é uma energia mesma para o homem e para a mulher, embora os comportamentos sejam bastante diferentes?
Sim, sim, bem falado. Pô, bem legal isso, hein? Nunca tinha pensado isso. Super sim, porque ela é do espírito. O espírito não tem gênero. Né? A gente manifesta no feminino, manifesta no masculino, mas não faz diferença. Agora, sim, se eu tenho um corpo físico de mulher, com uma estrutura de mulher, com uma proposta de ego de mulher, construído para ser mulher nessa vida, ou para ser N outras opções, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? Para não ficar só nessa polaridade heteronormativa, né? Mas, sim, é a mesma energia. É do espírito, é potência, é da centelha divina com fluido vital, e ela é filtrada por uma estrutura mental, por um psiquismo, que aí desenha o tipo, né, que vai chegar na ação. Então a gente vai estudar isso no 7, que a mente é um filtro do espírito. Então o espírito impulsiona, passa por uma estrutura que seria o filtro, bem resumido, né, falando bem, se eu reduzir a mente a um filtro, eu vou correr um erro grave também. Mas pense num filtro que aí chega na vida real, de alguma forma, baseada em tudo que eu tenho de filtro. Estrutura, minha, de história, de arquétipos, de modelos mentais, de como eu filtro as coisas que saem de mim, espírito, né? eu como espírito, até chegar aqui para eu falar isso para você, por exemplo. Né? Tá bem legal. Essa sua fala foi bem legal, viu? Nunca tinha pensado isso nesse aspecto. Sim, é a mesma coisa. Isso resolve vários problemas, né? Quando entra essas crises de discutir essas coisas, gente, a energia é a mesma. Então, respira aí. Usa, porque é igual. Né? Para de ficar em crise com o que está dando de rótulo e tal. Super gostei. Vou usar isso em algumas crises. Quem mais? Mais alguém? Fomos bem? Estamos indo bem, gente? Tá tranquilo? Então tá bom. Eu já li esse slide? Não, né? Eu passei sem querer, eu acho. Ah, li sim, claro. Pronto. Aí a gente vai falar um pouquinho de educação sexual, tá? Esse tema é um tema delicado e quanto mais... como a gente está vivendo mais tempo, né? A gente está durando muito mais tempo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a gente dura mais tempo hoje em dia, né? Tá claro isso para vocês? A grande maioria de nós dura mais tempo e provavelmente vamos, graças aos desenvolvimentos da medicina, né, viver aí 80, 90, até 100 anos, certo? Antigamente era pouca gente que vivia isso. Né? De alguma forma, isso gera uma perspectiva transgeracional. Já pensaram nisso? Você convive com 4 gerações no mínimo. Né? Eu, por exemplo, que o pessoal era apressadinho lá na casa da minha avó, eu convivi com 5 gerações. Né? Quando eu falo apressadinho, que teve um monte de gente com filho com 13 anos, filho com 14 anos, né? Ou seja, aí vai encontrando as gerações. Né? Se começa a ter filho muito cedo, vai encontrando as gerações. Pô, 5 gerações, gente. Já, imagina que louco, 5 gerações. Tem gente que desencarnou da primeira geração e nasceu de novo. E você está com a pessoa aqui viva ainda, fazendo a mesma mentalidade. Já pensaram nessa maluquice? Eu fico imaginando assim, ó. Então, minha avó tinha nascido em 1901. Né? Eu convivi com ela até meus 20 anos. Olha que louco. Né? Então, minha bisavó nasceu em 1901 e eu convivo com ela até meus 20 anos. Né? Ela morre em 2000. Isso aí, 99. Uma pessoa que nasceu em 1901, né? Vivendo com quem nasceu em 1930, que eram os filhos dela, depois vivendo com quem nasceu em 1950, que eram os netos dela, depois com quem nasceu em 1970, que eram os bisnetos, e com os tataranetos. Né? Ela morreu, tinha tataraneto de 14 anos, gente. Então, são 5 gerações. Como que essa perspectiva transgeracional traz para a gente um olhar de educação sexual? Na casa, no Natal, né? Como que lida com isso no Natal, onde está todo mundo ali, né? Meu pai falando que se entrasse em casa com um brinco, ele cortava a orelha. Essa era a teoria do meu pai, quando eu tinha 14 anos. Né? Por um brinco, pôs brinco, corta a orelha. Eu não sei se ia ter coragem de cortar, mas eu nunca tive coragem de pôr o brinco. Aí venceu o mais forte. Agora, imagina se eu chego em casa para apresentar o Marcos, ao invés da Carolina. Né? Se o brinco cortava a orelha, e se fosse o Marcos, o meu primeiro namorado? Como que ia ser isso nessa geração, nesse choque? Então, como que eu lido com a educação sexual? Né?
Como que meu pai lida com a educação sexual se ele acreditava que o brinco definiria a minha masculinidade? Né? Como que ele chega para mim e me explica sobre educação sexual se ele ainda estava nessa limitação, por exemplo? Não estava pronto. É uma geração. E eu entendo, não é uma crítica, é só uma constatação dos problemas das gerações. Né? Por vários tempos e séculos e décadas, a questão sexual foi reprimida em vários aspectos, como errada, como suja, como, né, contrária. Por isso que eu comecei aqui provocando, que é, né, estou no centro espírita falando disso, está doido, né? Vai para o céu essa pessoa, né? Então, de alguma maneira, a gente precisa olhar para isso com cuidado e entender que a educação sexual é necessária na infância. Pais e educadores devem se munir de informações atualizadas e de como lidar com a sexualidade de forma a não estimulá-la em idade precoce, nem se equivocar por atraso. Né? E aí, gente, a minha fala é atenção para não reforçar mitos, tabus e atavismos. Coisas que valiam para 60 anos atrás, mas que não valem para hoje mais. Né? Em 1965, quem estava vivo em 65 aqui, só para eu ter uma ideia? Pronto. No Jornal de São Paulo, na capa, publicaram o Manual da Boa Esposa, em 65. Manual da Boa Esposa. Procurem na internet para vocês darem um pouco de risada ou chorarem. Né? Manual da Boa Esposa. Né? Garanta que seus filhos estejam limpos e quietos quando seu marido chegar do trabalho, porque ele precisa descansar, afinal ele já trabalhou duro o dia inteiro. Né? Sacaram isso? Cabe isso? Vou educar assim minha filha? Filha, ó, seguinte, quando você casar, garanta que seus filhos estejam... Entende? Esteja cheirosa e de banho tomado, porque ninguém merece encontrar uma esposa de cabelo bagunçado quando chega em casa do trabalho. Manual da Boa Esposa na capa do Jornal de São Paulo, gente. Não estou brincando. Né? Então, cabe isso? Como que eu faço se eu não atualizo? Né? Minha mãe me ensinou a arrumar a cama desde os 3 anos, quando acorda. E aí, na casa da minha bisavó, eu fiz isso pela primeira vez. Minha bisavó começou a chorar, chamou meu bisavô, ligou para minha mãe, ligou para meu pai, marcou uma reunião de família, dizendo que meu pai casou com uma mulher moderna demais, que como que ela ensina um menino a arrumar a cama. Que absurdo. O que você espera desse menino quando ele for homem? Né? O BO que minha mãe arranjou. Aí eu, e aí, mãe? A bisa está chorando. Arrume todo dia. E aí, dá-lhe problema, e chorava, e brigava. Não faça isso com a vizinha. Né? E aí? E aí eu estava 11h30 da noite costurando o meu boné, porque eu ia fazer um treino no domingo, e era no sábado, 11h30 da noite na cama, costurando meu boné, e minha esposa falou assim, apaga a luz. Eu falei, estou costurando o boné, você que deveria estar costurando. Né? Não se fazem mais mulheres como minha bisavó. Ela falou, então vai costurar lá fora, porque sua bisavó já morreu faz tempo. Sacaram? Né? É óbvio que era uma brincadeira, mas tinha um fundinho de verdade, seria legal, né? Minha bisavó serviu o jantar às 18 horas em ponto por 72 anos. Era a exigência do meu bisavô. Foi o contrato quando ele tirou ela de casa aos 14 anos. Que ele gostaria de jantar às 18 horas. E eu estou falando sério, não estou brincando. Então, uma pessoa serviu o jantar para outra pessoa durante 72 anos, às 18 horas em ponto. E aí? Tá tudo bem? Ela era incrível, a mulher exemplar da família. Em 1913, em 1915. Tá? Então, cuidem com isso. A gente ainda usa muito atavismo, e lógico que eu contei um pouco de extremos, para dar uma repensada, mas quanto tem no discurso de vocês aí em casa que não deveria estar tendo mais, que não cabe mais, que não está atualizado, que não tem a ver. Ah, mas era assim, deu certo para minha bisavó. Alguém topa? Aí um casamento para servir o jantar às 18 em ponto o resto da vida? Cozinhava incrivelmente. Eu queria comer bem, ia para casa da minha bisavó. Hã? E aí, é só sobre isso? Isso, então, é para a gente pensar um pouquinho. Né? E aí, expandam isso, explorem isso a partir do que vocês estão vivendo em casa, do que vocês estão defendendo. Quando vocês falam, ah, mas com a minha mãe, comigo deu certo, foi assim que eu fui com você, deu certo 20 anos atrás. Não vai dar certo se você repetir. Se você não atualizar, não vai funcionar.
Ah, por isso que o mundo está virado do avesso, me falam quando eu falo isso. Será? Será que não é porque a gente está tentando aplicar o manual da boa esposa em 2023? Eu acredito mais nessa versão. Tá? Foi? Fomos bem? Como educar os filhos nestas questões? Orientação sobre a iniciação à prática sexual. E aí? Né? Quem fez isso na vida? Né? Quem conversou de forma aberta? Isso é muito recente, gente. Né? Conversar de forma aberta. Quando é? Como vai ser? Quando vai ser? O que vai acontecer? O que você vai fazer? A gente não tem preparo para isso. Né? Então, isso é um tema que a gente precisa ainda se desenvolver. O machismo estrutural do arquétipo coletivo, isso é gravíssimo. Né? Eu brinquei aqui com o manual da boa esposa, isso é gravíssimo, gente. Isso é antiquado e atualizado ao mesmo tempo. Tá? Todos os dias, gente. Todos os dias a gente convive com um machismo estrutural, ainda que começando a ser um pouquinho menos tensionado, mas a sociedade que a gente vive é extremamente machista e isso é estrutural. E a gente ainda não entendeu que não é sobre o homem que manda, o homem que provém, o homem que é mais forte, o homem... Infelizmente, isso é uma realidade. Se não é na casa de vocês, é aqui na comunidade, na cidade que a gente está, no estado que a gente está, no país que a gente está. Porque isso é muito forte. É estrutural. O que significa ser estrutural? Está no nosso psiquismo. Vem, mesmo que a educação tente fazer diferente, ainda está presente no coletivo. Então isso vai ser virado aos poucos. Né? Muito aos poucos. Né? Transformando, virando a forma de ver, virando a forma de educar, virando a forma de ensinar, empoderando, colocando a mulher no lugar que ela precisa estar, que é o lugar dela, né? Tirando o homem desse pedestal, desse lugar de mando. Né? Isso é estrutural, isso demora. E não é nem para a gente discutir a questão político-social aqui, é só para pensar como que você vai educar seus filhos dessa forma aqui. Né? Como que você vai educar o menino para ser pegador e a menina para ser recatada? Não tem como, gente, já foi isso. Mas é assim ainda. Né? E quanto mais a gente olha para isso sem se preocupar com uma mudança da forma de educar os filhos, mais a gente repete o padrão. Tá? Uma observação só, professor. Eu acho que a gente está sempre no limbo para fazer essa atualização, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Porque eu tenho filhas de 26 e 28 anos, 2 filhas, meninas. E eu me considero uma pessoa que, vou lá tentando atualizar. Mas as novidades, elas são tão grandes de uma geração para outra, talvez, não sei se... desta geração, acho que de uma geração para outra mesmo, que é muito complicado. Por exemplo, minhas filhas saíram de uma escola pequena e foram para uma maior. E os meninos estavam, para saber se eles gostavam de menino ou de menina, existia uma certa pressão para que eles experimentassem beijar meninos e beijar meninas. Então, é uma atualização que até para mim, na época, eu perguntei, vocês têm vontade de beijar menina e de beijar menino? Ele faz aquela careca, mas enfim, mas é muito difícil. Sim. Assim, porque eu vejo assim que nessa orientação a gente precisa emprestar um pouco a nossa consciência, mas é uma consciência desatualizada. Adorei isso que você falou. Isso é muito legal. A gente precisa emprestar nossa consciência, nossa maturidade, nossa experiência, desde que a gente esteja aberto a discutir o novo sem preconceito. Entendeu? Sua fala foi ótima, eu gostei bastante também. 2 hoje já, hein? Arrasou. O que acontece, gente? É lógico que é difícil, gente. Para mim, que tenho 45, é difícil. Imagina para minha avó, que tem 70. Né? Para minha filha já não é. Filha, como é esse tema para você, com 16 anos? Ela, pai, se a gente gosta de menina, a gente fica com menina. Se a gente gosta de menino, a gente fica com menino. Não é sobre o gênero, é sobre o afeto. Pronto. A lição que eu tomo da minha filha aos 16 anos. Pai, essas questões de classificação é a sua geração que está preocupada, a gente não está.
Você me explica aí, né? Cis, heteronormativo, cis é pai. Isso daí é... Essa classificação é para vocês que têm preconceito entenderem. A gente trabalha na base do afeto. Onde conecta, conecta. Que simples. Por que a gente complica tanto? Por que a gente tem que criar 50 caixinhas para entender, separar, organizar? Lógico que é um lugar de procurar espaço, tem toda uma questão social e a gente não vai entrar nesse debate, mas eu gosto do que você fala. É assim, nós temos uma história, nós temos as questões principais, os princípios, mas não é só sobre isso. Principalmente a gente que tem um olhar espírita, um olhar de espírito, né? Espírito não tem gênero, gente. Né? Você que está mulher aqui, nasceu homem na encarnação passada. E talvez o nosso olhar sobre isso é que talvez o modelo heteronormativo padrão, homem e mulher, não encaixa suficiente para como a gente está reencarnando. Não é um modelo único suficiente, não serve mais para o psiquismo da forma que a gente achava que servia 50, 60, 100 anos atrás. Tá? Tem um seminário que teve aqui na casa sobre isso, que foi Dudu e Nil. Passe no link depois para os alunos, que é bem legal para assistir, porque discutiu isso de forma bem profunda, só para a gente não tomar tanto aula, mas é um tema bem importante, bem relevante. Esse seminário foi em 2018, se eu não me engano. Tá? Eu tenho esse link se precisar, mas pode procurar também, está lá na TV Harmonia. Então, ali, aproveitando, meninos e meninas, né, é assim que a gente vai ensinar? Meninos usam azul, meninas usam rosa. Né? Meninos e meninos, né, só fala, né, eles estão experimentando para saber se é isso. Não é sobre a discussão ética moral, é sobre o que é isso de verdade. Né? Se a gente vai entender que a energia sexual é para além do cocriar, para além do procriar, para além do prazer genital, e é sobre afeto, sobre conexão vibratória, talvez a gente precise virar essa chave. Não sei como, também não é fácil. A gente é uma geração de transição. Né? Vai ser muito mais fácil para quem já nascer com isso normalizado. O que para mim parece que tem que ser discutido é que o heteronormativo padrão não serve mais, não encaixa mais todo mundo. Tá? Suas questões de gênero estão atualizadas? Essa é a minha pergunta para vocês. Né? Pelo menos ninguém foi embora ainda quando eu comecei a falar isso. Já é legal, parabéns. Né? Às vezes a gente começa a falar esse tema, o pessoal levanta e fala, não dá para mim. Que está tudo bem também. Né? Pode não dar. Esse é um tema, por exemplo, que eu não discuto com meus pais, nem com meus avós. Não faz sentido nenhum. Eles não alcançam. Meu pai achava que eu ia perder minha masculinidade se eu colocasse um brinco. Como que eu vou discutir com ele? Cis, trans, né? Não tem como. Está longe. Então, tá tudo bem. Ele vai ter que desencarnar, reencarnar e vir para uma outra realidade de outra forma. Ou seja, vai encontrar uma realidade diferente e talvez tenha menos carga cultural que não permita ele enxergar isso como algo possível. Né? Mas esse é um tema importante, é a atualização. Tá? Não estou defendendo nem bandeira, nem lado, estou trazendo para a gente pensar. Está atualizado? Né? Está atualizado enquanto não for na minha família? Que isso é normal também. Tá tudo bem, né? Até ser o seu sobrinho. Né? É isso? Esse é seu preconceito resolvido? Você acha que resolveu o seu preconceito? Né? Então, é um cuidado com isso, né? Se alguém falou assim, eu tenho até amigos que são gays, não tenho problema com isso. Eu tenho até amigos, que legal. Eles podem ser amigos, nossa, são humanos. Entende? Vê quanta gente está longe de estar normalizado, né? Quando a gente tem essas falas. Tá bom? Ok? Só uma provocação mesmo, e cabe assistir esse seminário, porque ele é bem profundo e super bem discutido, e foi feito aqui na casa com Adenauer, Nil e Eduardo Dantas. Tá? A importância da adequação da educação quanto à energia sexual. Proibição e tabu presentes no psiquismo. Gente, quantos séculos vocês acham que a gente foi criado com proibição e tabu em relação ao sexo? Pensa aí na história, quem é bom de história, né? Vai voltando aí. 1800, 1700, 1600. Como era lidar com isso diante da igreja, diante do pecado, diante do que era a questão machismo estrutural, né? Os homens e as mulheres, como que era isso 100 anos atrás, 200 anos atrás? Isso tudo está no nosso psiquismo, a gente reencarna e traz na memória psíquica isso. Né? Ou seja, o nosso psiquismo tem um monte de proibição e tabu relacionado a esse tema.
Isso é um primeiro desafio que precisa de educação, que precisa de ajuste, que precisa de atualização. Uso indiscriminado. De alguma maneira, a gente usou indiscriminadamente essa energia em vários aspectos. Né? E a gente tem um cenário muito melhor em relação a isso. Né? Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, na Europa, nas guerras, nas invasões, ainda tem, né? Estamos lá, os caras invadindo, estuprando, cortando cabeça, tal. Parece que é do século, 2 séculos atrás, mas está aí, está na notícia. Né? De alguma forma, isso era uma realidade muito mais constante. Né? A barbárie das invasões, de tomar, de entrar nas aldeias, de estuprar as pessoas. Olha esse uso indiscriminado disso. A energia sendo usada nesse local, né? Nessa forma incorreta. Né? Existe uma série de problemas e questões relacionadas às questões da sexualidade no psiquismo. Tem várias. Traumas, crenças limitantes. Né? De alguma maneira, isso foi lidado de uma forma equivocada por muito tempo. Então, nós temos isso como memória. Todos nós já passamos por essa repressão. Se não foi nessa encarnação, na anterior. Né? Para alguns, ainda foi nessa encarnação, né, atual. Sexo como objeto de consumo, de uma certa forma, existe uma bagunça dessa energia, colocando o sexo como objeto de consumo, mesmo na prostituição, que não é de agora, que é histórica, né, que tem séculos. Né? Então, de alguma maneira, isso também está no psiquismo. E todo mundo aqui já foi mulher, já reencarnou mulher, e com uma boa probabilidade de ter passado por uma questão de sexo como prostituição. Porque, historicamente, isso tem muito. Você pega várias culturas e tem isso muito presente na história das culturas. Então, de alguma maneira, a gente tem isso também instaurado no nosso psiquismo. E conflitos e perturbações reverberando por gerações. Né? Ou seja, a cada geração, esses conflitos e perturbações relacionadas a esse uso equivocado reverberando no nosso psiquismo, no nosso perispírito e na nossa memória, né? No que a gente tem de histórico vivenciado de alguma maneira. Então, isso tudo faz com que seja difícil a gente chegar para um filho de 14 anos e falar, vem cá, quero conversar com você sobre isso. Não é livre ainda, não está resolvido. Tem que ter muita terapia para trabalhar isso em si próprio primeiro, para depois naturalizar, você tratar esses temas de forma aberta. Né? Sem preconceito, sem julgar, sem atavismo, que é usar o manual da boa esposa no 2020, né? Ou seja, atavismo é você usa uma conclusão que cabia 100 anos atrás, querendo aplicar hoje. Né? Já não é mais válida. Tá? Então, essa é a proposta de, alguma maneira, fazer uma atualização dessa perspectiva, porque a gente tem conteúdos que precisam ser retrabalhados, certamente. Ok? Está chegando o microfone. É só para tirar uma dúvida. Vamos lá, estamos juntos. Como é que a gente vai explicar, por exemplo, às crianças sobre esse negócio, esse problema que você falou aí do tratamento com as mulheres? Aí você vê uma barbárie daquela que passa em todas as televisões, todo mundo que tem telefone viu, né? Porque hoje tem acesso sim, livre. passa. Os caras, aqueles, não sei se maluco, idiota, não sei o que é, pega aquelas meninas, moças na festa, pega o cabelo, empurra, mete o pé, joga dentro do carro. Quer dizer, como é que bem verdade que não é no Brasil, né? É lá no outro lado do mundo. Mas é ali, está presente, como é que vai né? meter na cabeça de uma pessoa e dizer, pô, esse cara... Eu entendo. Difícil É um desafio. Aí eu entendo que isso é pelo exemplo e pela orientação do que a gente entende dentro da nossa cultura e da nossa casa de que seja correto. Né? Então, assim... A gente ensina uma coisa, mas sim. A televisão e exposto, a mídia né? ensina outra, né? Sim. Mostra outra. Eu concordo. É difícil. Eu concordo com o senhor, é bem difícil, sim. Entendeu? E eu entendo, de novo. Eu, por exemplo, você falou no começo, eu vim de uma criação já antiga, né? Mais rígida. Sim. Entendeu? Sobre esse aspecto. Mas hoje eu vejo um negócio muito difícil, rapaz. Sim. Eu acho
Concordo com o senhor. É um desafio realmente da educação. Até eu fico confuso. Certas horas eu fico confuso. O importante é assim, a gente precisa escolher como que a gente vai passar o exemplo e ensinar, né? Se a gente entende que aquilo está errado, isso está errado. A gente mostra o certo e o errado, mas isso não impede da pessoa estar exposta e não passar por isso também, né? Eu tive uma amiga que foi trabalhar na África e ela, engenheira, entrou no táxi, aí foi sentar na frente, porque ela gostava de ir na frente conversar. Eu estava não, mulher não senta na frente dela. Tá bom, sentou atrás. O que a senhora está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Trabalhar? E seu marido, cadê? Né? Não, porque eu trabalho, eu viajo e tal, a gente se vê quando eu voltar, vou voltar daqui a 30 dias. Que absurdo, eu não casaria jamais com uma mulher assim. Né? E aí ele contou que a esposa dele não cozinhava bem, e daí ele definiu então que todo dia que a comida estivesse ruim, ele arrastaria ela pelo cabelo da cozinha para o quarto, para ela aprender a cozinhar melhor. Gente, isso foi há 8 anos atrás, tá? Não foi no século passado. E aí a minha amiga perplexa falou, hã? Não, e eu falei para ela que ia fazer isso durante 30 dias, e se não melhorasse eu ia devolver ela para o pai dela. 2015. Não parece Flintstones, né? Era geológica. 2015, interior da África. Realidade cultural. E aí o cara pega uma executiva descendo, pegando um avião, entrando no táxi, toma um susto, né? Fala, de onde veio essa ET, né? O que é isso? O que eu faço com essa mulher, né? Sacaram? Como a gente tem isso ainda presente, é só pra gente pensar, tá? Lógico que é um extremo, é a África, não é o Brasil, mas tem lugares que não está tão longe dessa realidade e tem casas que não estão tão distantes dessa tratativa, talvez com menos requintes de crueldade, mas com a mesma estrutura, né? E a arrogância e o machismo estrutural se fazendo presente nas relações. Plínio, só sobre o outro slide, a gente tem aqui várias gerações diferentes, né? E aqui, algumas, né? Já é suficiente. Já. Aqui já imagina no mundo, suficiente. Né? E assim, no meu caso, para eu perceber a minha sexualidade, para eu perceber assim, a minha relação, foi tipo curiosidade mesmo. Vai ter nas caras e curiando para saber o que vai dar. Arrasou. Pois é. Aí, assim, como é que eu ainda não tenho filho, mas assim, com que idade eu começo a dar uma educação sexual ao meu filho? Quando eu vou olhar assim para o meu filho e falar, é a hora, entendeu? Porque comigo eu fui sozinho. Eu não vou entrar no tema, mas eu vou te dar uma resposta que você vai ficar mais preocupado ainda. É desde o primeiro ano de idade que a gente vai começar a lidar com esse tema. Como é, o que pode, o que não pode, o que é engraçado, o que não é engraçado, onde pode encostar, onde não pode encostar. Né? Então tem bastante material para ler sobre isso, assim. E a gente começa ali, quando a criança começa a interagir, falar, você já começa a entregar algumas questões de educação sexual para ela. Né? De limite, de quem encosta, de quem não encosta, onde pega, onde não pega, o que é engraçado, o que não é. Né? E aí você vai lidando à medida que for crescendo a idade com temas mais complexos. Tá? Mas esse é um tema bem importante. Bem boa pergunta. Me ajudem, hein? Eu tenho bastante conteúdo, senão a gente enrosca. Bora. É a terceira, hein? Cuidado. Capriche. É o sinal. Nem o microfone tá ligando. Vai, com fé. Não foi, não. Traz outro aí, rapaz. Maratonista, faz 50 km por semana aí, que eu sei. Não vai atravessar a sala para entregar o microfone. Eu acho que agora foi. Arrasou. Agora foi, ficou com medo de você. Não, eu fiquei aqui pensando, professor, porque eu acho que essa confusão toda, talvez, seja muito por conta do sexo genital mesmo. A gente lidar com essa energia, com a energia, né, sexual mais voltada ao genital. Porque, enquanto criação, a humanidade nunca falhou, sempre utilizou essa energia. Sim, está nascendo gente faz tempo, né? Pois é. Não, está nascendo muito por essa dominação, essa coisa que você vai trazendo. Sim. Essa problemática toda com o sexo genital. Então, minha esposa eu mando, não sei o que não mando. Mas o mais importante a gente não chegou ainda, que é o objeto dessa aula, assim. Sim. Né? Então, talvez aí é que a gente vá entender
o que Que fala... não é só o que- sobre isso, né? Isso que não era só sobre isso. Aumenta um pouco o problema, mas também dá uma liberdade grande. Claro. Porque a gente vai num lugar muito maior. Claro, é isso mesmo. A ideia da aula é essa. Você vê que a gente começou trazendo essa abordagem de ampliação justamente por isso. Não é só sobre a questão sexual, embora a aula vá agora para esse lado de entender essas questões que são problemáticas também, mas que a gente entenda que se a gente reduzir a energia sexual a procriação e prazer genital, a gente vai ficar nesse imbróglio. Né? Bem legal, sua percepção também está bem boa. Você ganha até uma pergunta a mais, mas não dá, né? 3 perguntas boas, de repente tem direito a mais uma. Gente, ó, para completar essa questão homo e hétero, só um segundinho, tá? Deixa eu só passar aqui, a gente já fecha. O tema é: o espírito não tem gênero, lembrem disso sempre, né? Nós estamos em um gênero de alguma forma, né? Em várias possibilidades na atualidade, não é só mais homem e mulher. Então, de alguma maneira, o espírito não tem gênero, o personagem tem, né? Ele tem uma perspectiva, o espírito não. Né? O espírito polariza um pouco, reencarna mulher, depois despolariza, reencarna homem, depois, né? E agora, mais recentemente, reencarna em N opções aí, né? Que a gente ainda não consegue entender muito bem. Para que tanta, né? A fala que eu uso é, mas para que tanta? Porque é uma necessidade de encaixar, será? De enquadrar, de colocar na caixinha? Não é sobre colocar na caixinha, pelo contrário, é sair da caixinha, né? É entender as possibilidades de relação para além do padrão homem-mulher. Tá? Mas, de novo, não vou ampliar tanto a discussão para a gente não ficar enroscado. Renascem em corpos femininos ou masculinos, que é essa questão biológica. O corpo é feminino, o corpo é masculino. Né? Mas e aí vem outras questões, como que é o psiquismo, né? Como que é o afeto, por quem eu me interesso, como eu me sinto. Né? Então, eu, espírito, nasço num corpo com genital masculina, mas me sinto mulher. E aí, como que faz? Né? Então, não passei por isso nessa encarnação para saber exatamente como que faz, mas entendo que talvez o fato da possibilidade da humanidade estar reconhecendo que isso é possível faz com que esse espírito consiga se encontrar de alguma maneira, né? Pelos próprios depoimentos e exemplos aí de trans e tudo mais que tem mostrado o quanto isso é um caminho de se entender espírito, entender quem você se sente ser, entender quem você quer ser e adequar, e adaptar, e ir para um lugar de ser quem você realmente quer ser ou é efetivamente. Tá? Questões de gênero como categoria identitária. Então, olha só, isso aqui é uma necessidade de categoria identitária, gente. Para você preencher formulário masculino, feminino. Né? Então, essas questões são muito mais buscando separar e organizar as pessoas em grupos do que outra coisa. Né? E aí, como você falou, e se a gente ampliar essa questão, pode ser que isso nem seja tão relevante. É relevante porque é carregado de aspecto moral, é carregado de aspecto cultural e carregado de aspecto religioso. Mas se tirar esses aspectos, não fica tão relevante. É sobre o ser humano. É a resposta da minha filha. Pai, se a gente gostar e conectar, não importa se é homem ou mulher. A gente não está preocupado com essa classificação. A gente se conectou com a pessoa produz, né, uma energia legal quando está por perto, a pessoa colabora, tem uma parceria, é sobre isso. Não estou preocupado se é menino ou se é menina. Né? Aí eu falei, tá, é simples assim. Estou tentando entender um negócio mega complexo, ela fala, é isso. E aí é isso, basicamente. Eu não dou conta ainda desse jeito, eu já dou conta em vários aspectos, mas dessa forma leve eu ainda não dou conta. Né? Porque eu tenho várias questões arquetípicas e culturais estruturadas por onde eu nasci, como eu nasci, na época que eu nasci, além do que eu já vi em outras vidas, que não me fazem conseguir entender de forma tão leve que é uma relação humana e que não tem a ver com gênero. Exatamente. Mesmo fazendo a cama aos 3 anos e várias outras coisas que eu não contei, que vocês vão descobrir com o tempo. Múltiplas possibilidades LGBTQIA+, podem vir a demonstrar que a identidade cis-heterossexual, que é essa nossa padrão aí, né, que é homem e mulher, embora considerada norma, não seja a normal ou a única correta. O problema é que a gente está adequando juízo moral e de valor, religioso, social, dizendo que o certo é isso. Né? E aí, não sei se o certo é isso. Não acho que tenha certo, talvez. Vai virar uma bagunça. Talvez vire. Será que a bagunça não é o certo? Mas aí buga demais, né? Senão a gente não dá conta. Foi? Você quer falar?
que eu vou virar o tema agora. Falando de relação sexual. Então, quando existe uma relação sexual, existe uma energia boa, um padrão vibratório positivo, porque tem muito afeto, muito amor e muitas emoções, né, positivas ali envolvidas naquele processo. Considerando Porém, que seja consensual, boa e tudo bem. Se isso, for no estupro, está tudo que errado. foi essa no definição. início. Isso, dos só para a gente slides, usar, né? Só para lembrar que nem sempre é assim, porque Pois pode ser. então, a pergunta né, vai imposta. daí. A gente sabe que também o sexo é muito banalizado. Sim, Não uso. só nesse processo de... Em vários aspectos. vários né? aspectos é banalizado. Então, a pergunta é a visão espírita. O que é que a gente pode dizer desse tipo de sexo banalizado? Essa energia também, nesse momento que é emitida, é uma energia positiva? A gente pode considerar que ali, naquele momento, pode ter algum padrão vibratório negativo, algum tipo de situação que possa Vamos lá, entendi. trazer... Entendi. Não Vou- coisas Sim, boas sim. necessariamente, uma coisa leve e, né, de amor, ou como é que seria isso aí? Pronto. Eu não posso falar pela visão espírita, que é muito para o meu tamanho, tá? Vou deixar pela minha visão, serve? Dá conta? Né? A gente não pode falar pela visão espírita aqui, que isso é só Kardec, eu acho que pode falar, né? Já morreu, vai ter que falar por alguém. Mas, assim, a minha visão é a seguinte, ó. É o uso da energia. Daí, quando a gente está falando do sexo, prazer genital, nesse caso, a gente tem que entender que é uma área de aplicação dessa energia também. Mas como é indistinta, e se for com a minha namorada, tá tudo bem? E se for com a vizinha, enquanto minha namorada viajando, também tá tudo bem? E se for ao contrário, se for com o vizinho, entende? Então a gente entra em outras questões, né? Falando de ato sexual, de prazer genital, é uma troca de energia. Mas e se for num estupro? É uma energia sexual levada para subjugar uma pessoa, né? Então, assim, entende? Então a gente vai para um lugar que tem mais variáveis para serem analisadas. A questão é entender que a energia psíquica, chamada energia sexual, pode ser usada também no prazer genital, na procriação, no ímpeto da vida, no movimento, na criação das coisas, né, e ampliar essa perspectiva para essa energia. Como a gente vai canalizar, de que forma a gente vai usar ela desorientada, bagunçada, né? Transando loucamente de segunda a segunda, quando tem 18 anos, e entendendo que isso fez com que eu perdesse o trabalho porque eu não acordava. Ó, que loucura, né? Tem várias variáveis para a gente avaliar. Então, assim, a questão é uso indistinto e desequilibrado de qualquer energia, inclusive nessa perspectiva, vai bagunçar. Né? Essa é a minha visão. Tá? Foi? Fomos bem? Gente, casamento. Eu trouxe aqui uma descrição do casamento do Livro dos Espíritos, e todo mundo sabe que ele é de 1857, né? E aí eu coloco esse parênteses ali, e foi uma ideia que eu tive esse semestre, porque, vamos lá, então, vamos fazer uma leitura considerando que foi escrito em 1857. Quando a gente lê o Pentateuco, a gente tem que ler com esse olhar. Eu não posso pegar uma resposta que um espírito que era católico, provavelmente, cristão, deu para uma mesa que estava perguntando para os espíritos uma questão que tinha dúvida em 1857 e aplicar em 2023 sem fazer ajuste. Não tem como, gente. Senão eu vou aplicar o manual da boa esposa. Minha esposa ia falar, fique dormindo, meu bem, vou costurar seu boné e preparar o café ainda, porque quando eu acordei às 5 da manhã para ir pedalar, às 4, não tinha o café pronto, que absurdo. Como que eu, homem, acordo no domingo para pedalar e não encontro o café pronto? Né? Chego às 11 do pedal e ainda vou servir café para ela. O mundo está virado de ponta cabeça. Meu avô diria isso, né? Sacaram? Então, assim, é para a gente olhar com cuidado. Tá? Vai. Com fé. Na fé. Ô, Plínio, é que você começou a falar... Desde as 7h30 eu comecei. Sim, paz e amor, desde as 7h30. Mas agora, você tinha feito umas colocações com relação à energia sexual. Certo. E aí você, né, reportando a questão cultural, né, enfim, que passa de geração para geração. Mas, diante da reflexão que você estava colocando, diante da minha reflexão que você estava colocando em vários momentos aí,
vem uma crença, né, vem um acreditar meu, que a gente ainda associa a energia sexual somente à atividade sexual. Sim. Isso aí, pelo menos pelo que você está passando, ainda está bem claro para mim. Não só para você, para todo mundo. É natural, tá? É isso. É isso. Até pela construção, né, que foi passada para a gente, de geração em geração. Né, pra gente, né, e aí tem a questão de você estar quebrando tabu, né, acaba sendo uma luta contigo, né? Sim. Comigo, né? Sim, com a gente, né? Com a gente. Mas, assim, teve um momento que você fez ampliou, né? Muito embora o termo energia sexual, essa energia sexual a gente pode colocar para outros campos, né? Então, talvez, e aí na nossa construção, se só tivesse energia, ficaria até mais fácil. E aí, até no início da aula de hoje, você vê que a turma ficou muda. Isso aí. Né? E aí você fez até brincadeira, ó. Será que o idioma que eu estou falando... É isso aí. É normal, tá? Porque é um tema que não parece ser... Ele não está bem resolvido para a gente chegar aqui e falar de boa, assim, sabe? Então, é um tema que as pessoas ainda têm tabu, têm mito, têm seguro, né? É normal. Tá tudo bem. E é isso mesmo. A gente pega a modalidade dessa energia psíquica é uma energia sexual, mas a gente atribui ela só ao sexo, prazer genital e procriação. Mas ela é mais que isso. Né? E aí, nessa perspectiva psicológica que trata essa energia psíquica com esse olhar, ela vai para além, ela vai para a criação, ela vai para a realização, ela vai para promover o que a gente, como espírito, impulsiona e realiza na vida. Tá? É isso. Mas está tudo bem, essa crise é normal. Tá? É tranquilo. Bem-vindo ao clube. Tá? Você e metade da galera encarnada está assim, a outra metade... Os desencarnados estão dando risada, falando, nossa senhora, que legal, é isso mesmo, fala mais. Gente, ó, casamento, tá? Eu trouxe esse 1857 para lembrar que a resposta ao comentário, a questão 696, é de 1857. Vamos ver se cabe? Vamos lá, então, ó. A união livre e fortuita dos sexos como que é? O que tinha aqui? De natureza. A união livre e fortuita dos sexos é um estado de natureza. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna, todo casamento, né? E encontra-se em todos os povos, embora em diferentes condições. Gente, nessa época vendiam as mulheres com 15 anos em troca de terra. O cara estava viajando aqui, né? Não tinha isso? Pagar o dote e tal. Na Europa era assim. Né? 1700, 1800 era assim na Europa, não era? Ou eu estou desatualizado? Pronto. A abolição do casamento, porque a pergunta é, o casamento deve continuar? Em 1857 ele já estava perguntando. A abolição do casamento seria um retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo de certos animais que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Né? Conseguem ver quanta reflexão cabe numa resposta dessa sobre o casamento? Né? Então, qual era o modelo de casamento de 1857? O da minha bisavó era 1936 e já era esse que ela chorava quando o homem arrumava a cama? Né? Então, eu quero olhar com esse olhar crítico para esse contexto, para a gente olhar que, de alguma maneira, a gente tem algumas crenças e algumas perspectivas que levam para o dogma, levam para a crença algo que poderia ser muito mais profundo e significativo se não tivesse tão amarradinho. Né? E o casamento da minha bisavó foi incrível para ela e para o meu bisavô. Mas era um modelo que não serviria jamais para minha mãe, por exemplo. Minha mãe surtava, literalmente, diariamente, com tudo. Né? Por quê? Porque tinha um ímpeto de liberdade, de autonomia que minha bisavó não tinha. Aquele espírito, naquela pessoa, naquela geração, estava feliz em servir. Né? Será que ainda é sobre servir? Loucamente? Né? Ou como a minha avó, no procriar 14 filhos? Né? Então, que está tudo bem também, se tiver coragem, recurso, né, e disponibilidade para ter 14 filhos, é incrível. Né?
Mas não é só sobre isso, né? Então, de alguma maneira, a gente olhar para essas questões e pensar, o que é afinal o casamento? Como é? Que casamento é esse, né? Minha família é cheia de freira e padre e tal. E minha tia freira passou por mim uma vez e falou para mim, eu separei, né, do primeiro casamento, e ela falou, seu casamento não deu certo porque você não casou na igreja. Eu falei, né? Arrasou. Né? Se eu soubesse disso, né? Será, né, que faltou a bênção do padre para o meu casamento dar certo? Não, não era isso, gente. É uma relação de duas pessoas que dura um tempo, tem um ciclo, e esse ciclo pode acabar. Até porque a gente não morre mais aos 40, e aí ficar 80 anos com a mesma pessoa talvez seja cansativo também. Né? Brincadeiras à parte, é sobre isso. Quanto dura um ciclo? É produtivo? Fique 200 anos. Não é? É tóxico? Até logo, que bom, né, que já pode ter outras possibilidades. Tá? Então, é essa reflexão que eu trago sobre o casamento. Aí eu fiz aqui um casamento atualizando, né? Tipo, atualizando o casamento. Primeiro, relações afetivas. Né? São afetivas, gente. A gente casa porque quer hoje. Não casa porque seu pai mandou importar alguém para casar com você. Né? Porque ele vendeu para alguém, porque ele entregou para alguém, porque trocou por terra, porque trocou por camelo. Né? Minha irmã ela era bailarina, foi competir profissional, ela foi competir no Cairo, aí os caras oferecendo camelo para ficar com ela. Isso é agora, gente, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Não é 100 anos atrás. Né? Ah, mas se sou eu, já volto com os camelos. Minha irmã me incomodava pra caramba quando eu era adolescente. Né? Claro que não, mas será? Não sei, tenho dúvida. Estou brincando, mas é brincadeira com fundo de verdade. Né? Uns 100 camelos deve ser uma grana. Né? Vocês entenderam isso? Né? A gente brinca, mas é a realidade, gente. Né? Isso foi agora. Ela tinha 17 anos, ela está com 30 e poucos, 20 anos atrás. Construção do núcleo familiar, é uma construção de núcleo familiar, não é algo imposto mais. Atualizar para isso, para esse lugar. Né? Você vai construir um núcleo familiar, um lugar onde espíritos vão reencarnar e trabalhar suas limitações. Né? Conviver, aprender pela convivência, espelhar. Estabilidade das relações sexuais. Essa proposta eu já coloco um talvez ali, né? Porque a gente sabe que na prática nem sempre é isso, né? Mas a proposta de você estar com alguém é para estabilizar o uso maluco da energia sexual na proposta de prazer genital e procriação numa relação mais estável. Deveria ser assim, pelo menos. Nem todos os casamentos são assim. Né? Mas, como a aluna falou durante a semana, se todos os casamentos fossem assim, motéis não funcionariam em horário comercial. Né? Então, é uma questão para a gente pensar um pouquinho também, mas aí é uma questão muito mais de comportamento social. Né? Garantia de questões relacionadas ao sexo conduzidas em equilíbrio. É assim o casamento? É isso? Garante? Né? Quanto abuso tem dentro de casa, né? Quanto casamento bagunçado nas questões relativas ao sexo mesmo, a questão de uso na perspectiva do sexo. Ausência do amor e aprisionamento. Gente, de alguma maneira, o casamento que não tem o amor verdadeiro, a relação de afeto, é um aprisionamento. E aí, casou, não pode separar? O que Deus uniu, o homem não separa? Né? Para onde a gente vai? Que lugar a gente vai com esse tema? Né? Vai ficar num casamento tóxico só porque casou realmente, não pode mais ficar, não pode mais sair? É isso? Não, Deus deve ter querido isso para mim, né? É meu karma, vou aqui agora vou até o final. Que tá maluco? É um contrato, gente, uma relação, se não tá boa, encerra. Né? A gente tem que ir para esse lugar se libertando um pouquinho desse modelo de aprisionamento. E aí vem a importância do divórcio como fechamento de ciclos e novas oportunidades. Né? É um ciclo, gente. Né? É um ciclo. Eu tive um relacionamento, durou 8 anos, teve uma parte ótima, no final não estava legal, a gente senta, conversa e fala obrigado, segue a vida.
É um ciclo. Encerra um ciclo para começar outro. Ah, mas tem filho? Ok. Faz parte, está tudo bem. Famílias monoparentais, está uma coisa natural hoje. Não é mais o ET da escola porque seus pais se separaram. Né? Tá tudo bem. Né? A mulher não vai ficar difamada porque se separou. Tá tudo bem. Embora em algumas cidades do interior isso ainda seja complicado. Né? Mas isso era a realidade. Agora, há pouquinho, em geração que a gente viveu. Né? Então, olhar para isso com outro olhar. Né? A importância disso como instituição de um relacionamento. Tá? Então, essa é a abordagem que a gente faz para o tema do casamento. Aí a aula traz também o tema do celibato. Ó. Sexo como algo impuro, pecado sujo para algumas religiões. Né? E aí coloca o celibato como possibilidade de conexão com o divino, possibilidade de purificação. E aí uma questão crítica que é, esse celibato como purificação não vai rolar, não vai funcionar. Por quê? Porque a energia sexual não utilizada e o seu desvio para a violência, como consequência, ele vira necessidade de canalização. Então, ele não canaliza para a realização, não pode zerar uma perspectiva, ela tem que ser potencializada de alguma forma, no afeto, na conexão. E, inclusive, no uso da energia sexual no sexo. Então, não é assim, eu vou zerar essa perspectiva aqui. Porque existe o impulso, existe hormônios, existe a energia do espírito impulsionando esses hormônios. A gente vai estudar lá no ciclo 2, aula 8, os chakras, os centros de força, a gente vai ver isso também. Vai estudar na aula 7 os fluidos. Então, de alguma maneira, não tem como sublimar isso. Não tem como, não vou usar essa energia nessa perspectiva a vida inteira. Vai tampar uma panela de pressão e que vai implodir de alguma maneira. Não é à toa que muitas das atrocidades sexuais estão ligadas às religiões, né? De abuso sexual, de estupro de freiras em convento, de pedofilia e tudo mais. Isso é consequência de uma não canalização, ou seja, né? Tampou, pressionou, até que né? Sai desequilibrado. E não necessariamente só por isso, mas é uma possibilidade. Tá? Foi. Planejamento familiar. Aí a gente vai para outro tema. E aqui essa aula ela é cheia de desafios, né? Porque você tem tema aqui. Cada tema desse dá uma aula, né? Vocês percebem, né? A gente faz só uma passadinha assim para a gente não deixar de discutir os temas. Então, planejamento familiar. A energia sexual é responsável pela reencarnação dos espíritos. Tudo bem com isso? Né? Ou seja, se a gente não tivesse energia psíquica canalizada na energia sexual, não reencarna ninguém. Aí da perspectiva do sexo, da procriação. Tá? Antes, se tinha muitos filhos. Hoje, em regra, se percebe a necessidade de limitar seu número por desafios principalmente relacionados à convivência social. Né? Então, como que a gente lida hoje? Que nem minha avó, 13 filhos. Né? Meu avô tinha uma Kombi e só saía metade da família ainda, não dava todo mundo. Né? Teve filho que não conviveu com o outro, né? Já tinha saído de casa, estava nascendo gente ainda. Cabe isso, hoje é muito difícil, é um desafio. Né? Quem tem 1, 2, 3, 4, aí já sabe como é, né? 5, arrasou. Né? Então, assim, é um desafio. Né? É incrível, gente, família grande é a coisa mais incrível que tem. Eu vivenciei isso porque eu tinha 50 e poucos primos. Né? Natal, amigo secreto, começava às 8 da noite, meia-noite, a gente estava morrendo de fome, não tinha acabado a revelação ainda. Né? 60 pessoas são parentes diretos. Né? Sacaram? Então, assim, é legal, é incrível. Quem viveu isso sabe quanto isso é legal. Mas para dar conta disso nos dias atuais é bem difícil. Né? E efetivamente a gente está vivendo mais, não precisa reencarnar tanta gente. Sacaram isso? Matematicamente isso se explica também. Se nós estamos vivendo 100 anos, por que precisa reencarnar tanta gente? Né? Já está ficando vivo aqui, a reencarnação já está perdurando muito mais tempo. Antes morria com 40, 45 já era vô, velhinho, morria. Né? 100 anos atrás a expectativa média de vida era 40, 45. Porque não tinha medicina tão, né,
resolutiva. Então, a gente tem esse desafio também, tá? O planejamento familiar equilibra as relações familiares e proporciona uma melhor organização das reencarnações. É muito mais fácil, com muito mais condições, com muito mais troca, famílias menores. Imagina a confusão a casa da minha avó, né? Com 14, 15, né? O casal mais 13. Né? Eu imagino isso. Não consigo nem imaginar o café da manhã como que é. E aí, gente, dentro dessa perspectiva ainda, ó, sem planejamento familiar, uma proliferação irresponsável de famílias com muitos filhos, sem condição, né, muitas vezes só porque está procriando loucamente, sem nem ter condições, um monte de gente em condição difícil financeira, social, ainda num lugar de, né, não planejamento, não utilizando métodos contraceptivos da forma adequada e reencarnando gente, não tem condição para 2 viverem, já tem 8, 10, 12, né? Então isso ainda é realidade em várias sociedades. Problemas socioeconômicos, paternidade e maternidade irresponsável, aquele da festa, né? Que fala, nem estava lá meio bagunçado de bebida, nasceu, nem sabia, né? Dormiu festando, acordou grávido, né? Acontece também nas melhores famílias. E banalização do aborto como consequência, né? De alguma maneira acaba sendo uma solução que as pessoas encontram, mas e aí banalizam uma coisa que talvez não precisasse ser banalizada. Eu tenho uma questão, assim, professor, de pensar em planejamento familiar. A gente sempre pensa planejamento familiar em termos numéricos. Então, o planejamento familiar é para a gente pensar o número que vai nascer, o que não vai nascer. E aí, no slide aí anterior que você colocou sobre o casamento, é uma coisa que eu sempre me perguntava, né? Eu fui criada numa família católica, né? Até adulta. Me ajude, tá? Só para que o tempo certo. Reduza aí, assim, a pergunta. Então, a minha questão, quando eu penso em planejamento familiar, eu acho que a gente precisa pensar num planejamento familiar ligado com o casamento. Ligado com o casamento, porque você vai reencarnar. Uma criança decide ali, tá, beleza, a gente vai casar, mas a gente vai criar essa criança junto, como é o nosso planejamento? Porque parece que fica, o casamento tem a ver com a estabilidade sexual, afetiva, né? E o planejamento familiar tem a ver com o número. Então, é uma conta que não fecha. Quem é que vai se responsabilizar, digamos, pela encarnação aí, enfim? Tem gente que já não quer casar, viu? Que só quer o filho. Faz um filho aqui comigo e vai embora, obrigado. Pronto, aí é um acordo. Vamos embora aqui, a gente acorda só para a gente atualizar, né? Mas vamos atualizar os dois, né? Tem gente que já quer casar e não quer filho. Pronto, mas os dois estão atualizados, pai e mãe estão atualizados, e a criança, assim, alguém vai falar pelo espírito que está encarnando. Eu, por exemplo, não gostaria de ser esse filho que não tivesse o pai ou a mãe, mas aí sou eu. A gente não reencarna aonde a gente não quer, ou pelo menos onde a gente não desenhou. A gente não vem assim, deixa eu puxar esse espírito que está livre aqui, coloco aqui nesse óvulo e nasce. Não vai ser assim. Relaxe, fique tranquilo. Eu fico pensando muito nessa coisa de planejamento familiar e do que é o casamento. Sim. Principalmente agora, minhas 2 filhas ainda não casaram. E aí tem uma história... meu Deus. Ai, meu Deus. Você não arranjou um shake para casar com elas, não? Planejamento familiar, viver a sexualidade sem culpas, né? Então estamos falando de métodos contraceptivos. Ou seja, permite um planejamento familiar, permite, a partir da sua criação, viver a sexualidade sem culpa, sem medos, né? E aí vem questões, pílula, camisinha, tabela, DIU, pílula do dia seguinte, né? Tem várias polêmicas, né? Mas é uma realidade. Educação gradativa do impulso sexual, já que você pode se prevenir e fazer isso sem sair fazendo filho aos 12, aos 13, como foi com a minha bisavó e com a minha avó, né? Então, que era uma realidade que não tinha isso. Então, né? Minha bisavó teve filho com 13 anos, o primeiro. Então, foi 13 anos. Né? É isso, tá? Isso aqui eu acho que é bem tranquilo, a gente não vai aprofundar, mas eu gosto dessa discussão da pílula do dia seguinte, porque ela é um pouquinho polêmica, mas 9 e 8 eu vou deixar a polêmica para outro dia. Obstáculos à reprodução, isso é um tema bem importante que trata essa aula, que é o seguinte, por que eu não consigo ter filhos? Né? Por que eu não, como homem, não consigo ter filhos? Por que como mulher eu não consigo ter filhos? E isso a gente pode olhar para um aspecto relacionado a essa questão também, tá? Causas prévias, gerando predisposições e experiências limitadas, ou seja, eu tenho uma causa prévia de outra vida que me gera uma realidade, eu cocrio uma realidade na qual eu não vou ter filhos,
pela experiência que eu preciso de não ter filhos. Eu criei essa, não é um castigo, não é um karma, eu criei essa realidade, porque eu preciso experienciar a limitação. E aí podemos criar várias possibilidades. Ah, porque eu fui loucamente fazedor de filho em outra vida, porque eu usava o sexo na prostituição loucamente, porque eu era dono do bordel, seja lá o que for. Tem vários, não tem causa e efeito assim, nas coisas diretas. É conjunturas de coisas que eu ainda não sei, que eu ainda tenho limitação, que eu cocrio para viver aquilo como experiência de aprendizado. Né? Então, isso pode ser uma das causas. Configurações biológicas ou uso de remédios e entorpecentes. Né? Então, usei de alguma maneira muito entorpecente, muito remédio, e isso intoxica, vou falar isso com cuidado, não é exatamente isso, afeta meu perispírito. E na hora que eu for formatar um novo corpo para reencarnar, eu tenho isso no meu modelo organizador biológico, que está aqui. Ó. Vocês lembram o que é modelo organizador biológico da aula de reencarnação? Né? É uma estrutura do perispírito que ajuda a formatar a multiplicação celular do novo corpo. E aí ele está todo afetado por uma última encarnação extremamente agressiva, e aí ele formata, de alguma maneira, algumas disfunções em função dessa carga. Ou seja, que eu vou diluir isso em mais uma encarnação até que volte a funcionar da forma que deveria. Tá? Isso a gente vai estudar quando estudar perispírito no ciclo 2, e a gente aprofunda um pouquinho nisso. Afetos e desafetos também é um obstáculo. Né? Então, afeto demais, afeto de menos. Né? Não quero reencarnar com essa pessoa de jeito nenhum, mas estou ali, planejei, mas na hora de nascer não dei conta, daí eu fico caindo fora. E aí a gravidez não funciona. Então, planejo nascer com você, mas a gente era inimigo. Né? E aí, você engravida e fala, não vou dar conta não, fujo. Caio de fora de novo. Daí, vamos de novo, a gente vai tentando. E aí fica tentando 5, 6 gravidezes. Né? Por quê? Porque pode ser um afeto e desafeto que não está funcionando bem ali, não deu conta de seguir. Tá? Tudo pode ser, tá? Nesse aspecto, não tratem de forma direta como única possibilidade. E uso indiscriminado ou inadequado da energia sexual, de alguma forma, em outras vidas, gerando uma disfunção justamente nos órgãos sexuais, nas glândulas, na não ovulação, né? No espermatozoide que não funciona e tudo mais. Isso pode ser uma consequência também. Tudo relacionado àquilo que eu ainda tenho limitação e preciso aprender, não como um castigo ou uma consequência direta do que aconteceu, mas uma sequência de vida, né? Ou seja, na vida anterior eu usei dessa forma, eu gerei um resultado que eu estou vivenciando agora na vida atual. Tá bom? Olha só, questão 701, de novo eu grifei 1857. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? O que os caras perguntam também, né? 1850, para que perguntar isso, né? Já tinha isso muito real, né? Já era uma realidade da sociedade. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os desígnios de Deus, você vê como tem religião na resposta, né? Foi Deus que designou o casamento, gente. Né? Deus criou o mundo, beleza, até aí eu vou bem, mas Deus designou o casamento, né? Beleza, deve ser fundado... Pô, Rodriguinho, eu queria tanto ler essa frase aqui que eu não vou lembrar nem com reza. Rodriguinho, você está aí? Lê ali para mim, sabe, porque ela é importante. Deve ser fundamentado, não sei, não na poligamia. Na poligamia não há afeto real, olha o que ele afirma em 1857. Só existe sensualidade, ou seja, para ele, quando tem poligamia, é só o sexo como prazer genital. Não tem afeto. Vou ler, viu? Lê aí. Deve ser fundado na aferição dos seres que se unem. Isso, pronto, obrigado. Não ia lembrar nunca isso. Deve ser fundado na aferição dos seres, ou seja, de que forma é essa união, né? Então, como que ela está conectada, né? Que afeto eles criaram? Aí ele fala que na poligamia não há afeto. E aí eu coloquei aqui, algumas culturas ainda adotam oficialmente a poligamia e outras extraoficialmente. Né? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, é a realidade. E aí, qual é o certo? Né? Quem acha que poligamia é certo, levanta a mão. Quem acha que monogamia é certo?
Quem desencarnou e não está opinando o que eu estou vendo, porque eu tenho mediunidade? Vota em alguma coisa, gente. Mente aí se achar que não dá para encarar. Né? Entenderam isso? Então, é uma questão, gente. É uma questão. Tem gente casando em 3 e está tudo bem. Trisal. Eu não dou conta, eu acho. Nunca tentei. Mas acho que não dou conta. Né? De dupla já é difícil, de 3. Imagina 3, gente, para acordar, para resolver, para resolver um problema no final do dia. Aff, mãe, em 2 você já passa, né, às vezes, uma semana para desenrolar, né? Imagina com resolver a conexão. Então, assim, beleza, eu acho que é só uma questão sociocultural de alguma forma também. Porque lá, né, não sei, é só para trazer o tema, porque é o tema da aula, e é um bom tema para se discutir também, de alguma forma. Agora não vai usar a aula, né? Plínio falou, né? Chega em casa para resolver o BO, né? Ah, mas você não viu o professor lá no centro? Falou, então. Beleza, não falei nada. Ó. Tá uma pergunta e uma resposta de 1857. Aí vocês atualizam como vocês acharem viável. Aborto, né? Aborto é um portal, gente. Eu só vou falar e vou passar, porque ele é um portal. A gente afunda nesse tema e fica 10 horas. Gravidez indesejada, violência sexual e prostituição. Né? E aí, né? Sou super contra, mas e se for fruto de um estupro? Faz o quê? Ah, mas era para ser, se vire. Pô, gente, sério? Você vai se virar mesmo? Você vai tocar essa vida com essa pessoa para você todo dia que olhar para ela lembrar do que aconteceu? Né? Eu não estou defendendo, nem, mas eu entendo que é super crítico. Tá? Descuido, pode rolar descuido, né? Descuido é uma coisa que aconteceu com muita gente aí nos últimos 30 anos. E aí não foi, ou precisou, ou achou que precisaria e não deu conta. Consequência do uso inadequado ou descontrolado da energia sexual, de alguma forma, pode ser, né? Estou loucamente, saindo, bebendo, transando loucamente, puf, começa a nascer filho para tudo quanto é lado e faz o quê? Né? É solução? Não sei. Tá? Só estou trazendo pro jogo, pro play, né? É bem delicado. Não sei se a gente tem esse poder, ou se é isso mesmo, quando é que se esse espírito realmente era para nascer, não era. Sei que a gente fez isso muito na história já. Né? Hoje é uma discussão bem mais política do que outra coisa, religiosa política, mas a gente tem muito aborto na história da humanidade, de várias maneiras. Tá? E aí nem estamos entrando em outros temas, no espontâneo, no químico, é só para a gente realmente questionar. Que às vezes aquilo que está muito... Não, eu sou contra, não faz sentido, Deus quis... E se for num estupro? Né? Então tem várias questões aí para a gente colocar um e se. Né? Os e se são ótimas discussões. Caminhando para o fechamento, gente, energia sexual e o espírito. O aperfeiçoamento do espírito está... que a energia sexual seja suficientemente trabalhada pela educação, ante a imensa gama de possibilidades de uso. Olha lá, né? Ou seja, de alguma forma, a gente precisa ampliar essas possibilidades de uso a partir do entendimento. Né? Aprender sobre isso, já que a gente está tendo esse contato, entendendo que a energia sexual não é só procriação e prazer genital. Pois... graças à proibição ou tabu, bem como ao uso indiscriminado a que se permitiu, o ser humano desenvolveu em si uma série de problemas relacionados ao sexo e que carrega em seu psiquismo através das reencarnações. Aquilo que eu falei, essa fala de Adenauer. Tá? Então a gente traz isso, porque a gente já viveu vários problemas em relação a isso. Tá? Responsabilidade, né? Sexo e responsabilidade. Desenvolvendo e integrando o uso responsável da energia sexual ao longo das encarnações e o sexo na perspectiva do caminho para ampliação da conexão afetiva entre espíritos. Essa é a nossa proposta de responsabilidade, ou seja, utilizar o contato sexual, quando a gente está usando na energia sexual e não na procriação só, como possibilidade de aprofundamento do afeto, de conexão profunda, verdadeira. Né? E aí já entra o que a colega perguntou aqui. E quando for tudo descompensado? É descompensado, o próprio nome já fala. Não vai rolar. Não é essa a proposta dessa energia. Né? Não é para sair descompensando aí loucamente. Né? Tá? Por fim, canalização da energia sexual. Importância do uso e de não reprimir esta energia.
né? Ou seja, utilizar ela nas perspectivas. Não quero ter filho, decidi que não vou ter filho, procriação não vai rolar, vou passar uma encarnação inteira sem ter filho. Ok. Como que você vai canalizar? Vou criar, vou fazer, vou ser criativo, vou trabalhar no marketing, né? Vou ser de design, vou criar loucamente, ótimo. Vou ser inventor, né? Ótimo. E aí, no afeto, na conexão das pessoas, como que você vai usar? Ou seja, fazer uma canalização de ampla aplicação, ampliar sua aplicação como energia cocriadora para além do prazer genital e direcionar para a realização e potencial criativo. Certo? E o Espiritismo traz o seguinte, ó, a sexualidade como força criadora natural da vida. Pensar em carga magnética e lei de atração, Emmanuel fala isso em Vida e Sexo, aqui é uma leitura. Esse slide dá até para bater uma fotinha e pôr no grupo para quem quiser ampliar a leitura do Espiritismo. Ó. Sexualidade como carga emissora ou receptora de vibração da alma. André Luiz comenta isso em Missionários da Luz. E alguns recortes, né, para quem gosta de se aprofundar na literatura espírita. Sexualidade como atributo divino da individualidade humana. André Luiz em Sexo e Destino, um livro que também traz essa abordagem. E a sede real do sexo está na entidade espiritual, ou seja, é do espírito, não é do personagem. Né? André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Então, uns recortezinhos só para ver que essa temática também é abordada na literatura espírita, tá bom? Fomos bem? Corri um pouquinho no final, mas nessa aula não tem como. Se a gente amplia um pouquinho, ela corre, mas aqui era mais um fechamento. Para o Espiritismo, então, o sexo como algo importante para o desenvolvimento do afeto e a conexão entre espíritos. Importância da necessidade da educação do uso equilibrado da energia sexual e o uso respeitoso e consciente, considerando a vida em sociedade, a cultura em que está inserido e as crenças atuais. Por quê? Porque eu tenho que atualizar, senão vou querer o manual da boa esposa lá, né, da minha bisavó. A cultura, porque aqui é uma coisa, na Arábia é outra, né? E, por fim, a vida em sociedade, respeitando as questões e os demais. E as questões arquetípicas presentes em cada um e na sociedade. Ou seja, tem aquilo que eu trago das minhas encarnações e tem aquilo que faz parte do lugar onde eu nasci, onde eu vivi. Né? Então, eu nasci no interior, eu tenho uma questão. Eu nasci numa capital, eu tenho outra questão. Certo? Já vou entregar, viu, gente? Vocês já me conhecem, né? Eu não consigo. Não tem como, essa aula é infinita. Agora é o último slide, o último e o próximo é obrigado. Vou tranquilo, né? Revisando, gente, só para a gente não ir para casa sem uma revisão, porque o tema é interessante. A energia sexual é uma energia criadora, cuja utilização é inerente ao espírito. Tá tudo bem com isso? Então é do espírito, é nossa como espírito. Não é do personagem, não é porque a gente tem hormônio só, não é. Isso é só um canal, né? E é mais que isso. Não é porque a gente tem glândulas endócrinas, glândulas sexuais, gônadas, a gente ovula, a gente, né, tem espermatozoide para X tempo. Não é isso. Isso é um canal de colocação disso em favor da procriação e para o prazer genital. É um dos vertentes. A outra é a gente usar isso para realizar a vida. Tá? Isso é uma coisa importante. A importância de uma educação sexual para a evolução do espírito, para a gente não ficar focado loucamente na energia sexual do prazer genital, né? Ou da procriação loucamente. Né? Eu tenho um amigo que tem 28 irmãos. Né? Pô, tem gente com essa realidade ainda, gente, hoje em dia. Né? Ou seja, nesse século tem gente fazendo 30 filhos. Ou seja, pegou essa energia, você canalizou toda na procriação, loucamente. Né? A importância do planejamento familiar na constituição da família, né? Isso é um tema bem importante, e aí cabe o que você trouxe, acho interessante. Tenho dúvidas e questões sobre o tema do casamento, né? Torço para que isso seja atualizado de alguma maneira sempre, né? Mas não é só o estatuto, né, do casamento, é sobre como a gente vai conviver, quais são os contratos, o que vale, o que não vale, até quando. Fica enquanto está bom, sai quando não está bom, né? Essas liberdades que a gente tem atuais que a gente não pode abrir mão. Tá? A energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com o processo evolutivo e a trajetória do espírito. Né? Então, a gente vai entender que, de alguma maneira, essa energia criadora, potencializadora,
vai ser treinada, desenvolvida, e a gente vai aprendendo isso ao longo das encarnações para usar isso de uma forma equilibrada em favor da nossa evolução, né? E não loucamente de qualquer maneira. Fomos bem, gente? Demos conta. Comi 5 minutinhos aí do final, mas a gente encerra com essa frase que é: não é sobre proibir ou abusar, reprimir ou impulsionar, mas sim buscar o uso responsável da energia sexual em prol da evolução do espírito. Ok? Então, obrigado. Um ótimo final de semana.